Por que depois que Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra e condenou a humanidade a sofrer? E quando Lúcifer pecou, ele apenas foi expulso do céu e ainda ganhou o direito de tentar outros seres não caídos. Deus foi mais tolerante com Lúcifer do que com a humanidade? Afinal, ele só iria pagar no dia do juízo, enquanto que a humanidade vem pagando desde que pecou. Olha só a análise do nosso telespectador, professor. Aparentemente, Deus foi mais benevolente com o inimigo dele do que com a própria humanidade, porque o inimigo dele foi expulso e ainda teve a chance de viver tentando seres que não tinham culpa nenhuma e que passaram a ser atormentados pelo mal. Como entender essa questão, professor? Deus fez alguma diferença nesse episódio e existe alguma diferença nisso? Não, na verdade, se formos analisar a questão em detalhes, perceberemos que Lúcifer pagou sim. Veja bem, aqui em Ezequiel, capítulo 28, falando dele, olha o que o texto fala. Ezequiel 28, vamos ler a partir do verso 15. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso lancei, humilhado, para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Ou seja, Lúcifer, além de ser expulso do céu, ele está há milênios longe de Deus, convivendo com a ideia de que ele perdeu seu posto como ser angelical e celestial para sempre e que um dia ele será jogado no lago de fogo, de acordo com Apocalipse 20, verso 10. Então eu não vejo, na verdade, uma vantagem, uma tolerância maior com ele. O que Deus fez nesse conflito cósmico foi realmente deixar para punir finalmente este ser rebelde após todo o universo ter certeza de que o mal realmente não presta. Se Deus destrói Lúcifer no princípio, você já parou para pensar nas dúvidas que pairariam na mente dos anjos? Eles nunca tinham ouvido falar do mal, nunca tinham ouvido falar em pecado, e de repente um dos seres de destaque no céu se revolta contra Deus. E uma pergunta natural que poderia ficar na mente dos anjos é a seguinte: mas será que ele não tem razão de certo modo? E aí Deus teve que permitir que o pecado seguisse o seu curso normal para que as criaturas celestiais pudessem testemunhar os efeitos do pecado. Agora, lembre-se também de Romanos 6,23. Ali fala que o salário do pecado é a morte eterna. Mesmo que nós venhamos sofrendo as consequências do pecado como resultado deste pecado, Satanás também vem sofrendo as consequências do mesmo, né? Como um ser celestial, obviamente, ele não sente as mesmas consequências que nós. Agora, o destino dele, o castigo dele é bem mais pesado do que dos seres humanos rebeldes, né?